verso 13. Amém. Primeira carta, primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 2, verso 13 a 16. Por favor, acompanhe sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquilo que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. Em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Somente até aqui. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Deus e Pai Celestial, aqui estamos nós em Tua presença para, Senhor, Te honrar com nossas vidas, com nossa devoção, Te adorar, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo e poderoso. Queremos Te agradecer porque hoje é o dia da Bíblia e a Tua palavra merece ser honrada, dignificada, Senhor, porque, ó Deus, é através da Tua palavra que somos salvos, transformados, ó Deus, é através da Tua palavra que encontramos graça, refrigério para nós, Senhor. Então, muito obrigado, ó Deus, por esse dia em que celebramos com alegria a Tua santa palavra. Que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações, edifica-nos, ensina-nos, agracia-nos, ó Deus, para que possamos seguir a cada dia a Tua palavra e o Teu querer. Fica conosco, eu me coloco também em Tuas mãos, como um vaso Teu, Senhor, que eu seja usado para a glória do Teu nome e que todos nós sejamos edificados por Ti, Senhor, e pela Tua palavra. Opera em nosso meio, Espírito Santo de Deus, é a nossa oração Te agradecendo, no nome de Jesus, e que todos digam amém. Pode se assentar. Uma das doutrinas importantes da Bíblia é a doutrina da filiação. Claro que você não vai encontrar isso escrito na Bíblia, mas é uma doutrina que mostra, e a palavra de Deus aponta para isso, que Deus é o nosso Pai. É importante a gente ter essa noção, esse sentido de que o Senhor, Deus, é o nosso Pai Celestial. Jesus, ao ensinar a sua oração, o seu modelo de oração, ele começa dizendo: Pai nosso, primeiro é nosso, né, que estás nos céus. Então, ele mostra que ele é o Pai, mas não é só de um, mas ele tem muitos filhos. Então, é importante a gente ter em nosso coração essa doutrina, a gente saber que a gente tem um Pai Celestial que cuida de nós, que nós somos seus filhos por adoção através de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o Filho de Deus, mas através dele nós nos tornamos co-herdeiros, nós nos tornamos também filhos adotivos pela graça do nosso Senhor, e isso nos leva a tratar Deus e ter Deus como nosso Pai. Então é um relacionamento familiar, não
não é à toa que a família de Deus é estabelecida também no seu reino. O nosso tratamento uns com os outros é de irmãos. Não há superiores, não há inferiores. Somos todos iguais aos pés da cruz de Cristo Jesus. Não há aquele filho ali é especial, aquela ali não é, aquele ali é assim. Não. Nós somos filhos de Deus, é através de Cristo Jesus. Claro que também aquela máxima que o mundo usa, todos são filhos de Deus, é uma doutrina incorreta, que é a doutrina do universalismo, que diz que todo mundo, todos são filhos de Deus, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que filhos de Deus são aqueles que reconheceram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, entregaram sua vida a Ele e vivem debaixo dessa graça. Aqueles que rejeitam a graça de Deus, que rejeitam a fé em Cristo Jesus, a Bíblia diz que esses não são filhos de Deus, eles são criaturas de Deus. Aí sim, todos são criaturas, mas filhos de Deus são aqueles que desfrutam desse relacionamento familiar, desse relacionamento íntimo com Deus, onde Deus deixa de ser um ser distante, um ser inatingível, e passa a ser aquele pai amoroso, aquele pai que fala com a gente, aquele pai que trata com a gente, né, que está ali presente nos bons e nos maus momentos. Então é muito importante, como cristãos, a gente ter isso em nosso coração. A gente nunca pode perder de vista, porque pensando que Deus esqueceu de mim, Deus não gosta de mim. Não, Ele é um pai que ama os seus filhos, amém? E quem é filho de Deus, diga amém. Pela graça do Senhor somos. E a gente vê aqui João que é conhecido como apóstolo do amor, né? João fala muito do amor, e não é à toa que aqui nessa epístola ele vai tratar um pouquinho também sobre isso, ele vai falar do amor, mas ele entra nessa questão do relacionamento familiar no reino de Deus. Ele entra nesse íntimo, dessa relação familiar dentro da igreja, mostrando que a igreja não é um lugar social apenas. Também, claro, aqui a gente tem algo social, sim, mas não é o alvo maior, não é o princípio fundamental, não é aquilo que é o alvo que a gente tem que seguir, mas é realmente essa relação familiar, onde nós somos irmãos em Cristo Jesus. Deus é o nosso Pai. Só que ele vai usar aqui uma linguagem nesses versículos. Ele fala de 3 categorias, né? Ele falou de filhinhos, jovens, ou em algumas traduções apenas filhos, e pais. E alguns equivocadamente acham, ao lerem isso, que ele está classificando ou falando pela idade. Então pais são aqueles que já são pais, que têm seus filhos, né? Jovens, então é para os jovens. Só quem é jovem que deve ouvir essa mensagem que João está falando aqui. Filhinhos deve ser talvez para as crianças, né? Ou então filhos, né? E aí pessoas acham que talvez seja uma classificação etária, né? Mas não é isso. A maioria dos estudiosos bíblicos olham isso, dentro desse contexto do livro, do contexto maior da palavra de Deus, fica muito claro que o que João está abordando aqui, ao criar essa categoria de pais, jovens, filhinhos, não é em dividir a igreja por faixa etária, mas na verdade ele está falando da maturidade cristã, da maturidade na fé. E quando a gente passa a olhar esse texto bíblico com essa visão que João está colocando, falando para a igreja, pais, jovens, filhinhos, a gente começa a ver que as coisas vão fazendo mais sentido. E eu quero justamente falar um pouquinho sobre cada um desses 3, né? No que toca a cada um de nós, e talvez você vai ver onde você vai estar encaixado, mesmo sendo todos nós filhos de Deus, mas dentro da igreja vai acontecer essa funcionalidade pela maturidade cristã que cada um vai atingindo ao longo do tempo. Claro que
João em nenhum momento está falando que esse aqui é superior, é melhor do que o outro. Não é isso, né? Tanto que o que guia João é o amor. E quando o amor está entre nós, nada, nem títulos, nem posições dentro da igreja, nada nos leva a tratar uns aos outros como eu sou superior àquele, eu sou melhor do que fulano porque eu tenho tal cargo. Não, a gente aprende pelo amor de Deus que não importa o título que a gente tem, a função que a gente tem dentro da igreja, nós todos somos iguais. Somos servos do Senhor. E pelo contrário, quando Deus nos coloca em uma posição de destaque, nós somos chamados para servir aos nossos irmãos, onde entra verdadeiramente o amor. Então, ao olhar dessa maneira, a gente começa a entender melhor o que João está querendo falar. E primeira categoria são os pais. Ele fala para os pais, né? Eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. É curioso quando a gente vai ver a história da igreja, e até mesmo dentro do judaísmo, líderes e os próprios apóstolos, eles eram chamados de pais. Então era uma designação de uma honra dada àquela pessoa. Então quando se falava com alguma liderança, fala pai, não é porque aquela pessoa era filha daquele líder, mas porque o tratava como honra. Não é à toa, né? Claro que isso hoje a gente descarta, até para evitar uma confusão, mas quando a gente vai ver a história da igreja, por que a igreja católica chama de padre? Porque vem da palavra pai. Então a liderança, ele é pai, porque ele é líder, né? E acabou ficando a palavra padre, que vem de pai. Então, nós, claro, abandonamos isso, mas na história a gente vê o significado que era dado justamente pela liderança. Os próprios apóstolos eram chamados desta maneira. Mas isso nos leva a algo essencial, irmãos. E aí eu vou estar falando agora para aqueles que são líderes. E isso serve para mim também, para um pastor. Porque o líder, ele tem essa posição, ele é chamado por Deus para isso, e João aqui mostra, olha, vocês são pais, e vocês têm uma responsabilidade grande. A primeira delas é de ser modelo de um pai. Então uma liderança, alguém que aceita o chamado de Deus e se coloca numa posição de liderança dentro da igreja, ele tem que entender que ele deve ser e buscar ser sempre um modelo de um pai. Ele deve exercer o amor de um pai para com os seus filhos, ou seja, para com os seus liderados. Um líder que não é um modelo, que não trata seus filhos com o amor de um pai, ele não está exercendo o seu chamado de liderança corretamente. Ele precisa mostrar isso. Ele precisa ter um compromisso com os seus liderados. Ele não só precisa tratá-los como filhos, que ele tem essa preocupação, esse cuidado, mas ele precisa ter esse compromisso de que são seus filhos, são seus liderados, e ele precisa cuidar dessas vidas por um compromisso de amor, de fidelidade. Não tratar apenas achando que aqueles que são seus liderados são seus servos, estão ali a seu serviço. É vergonhoso ver e receber notícias em igrejas em que os membros são tratados como se tem que servir ao pastor. O pastor alguém tem que domingo fazer a comida do pastor. Ao chegar na porta da igreja, alguém tem que abrir a porta do carro para o pastor descer. Material de limpeza, a igreja toda tem que doar. A igreja não pode comprar material de limpeza. A igreja não pode fazer certas coisas, não, tem que ser os membros. Ou seja, usam os seus liderados não em amor, mas usa no sentido serviçal, como a pessoa tivesse a obrigação de fazer isso,
E na verdade, né, a igreja já recebe os dízimos e as ofertas do povo justamente para a gente poder suprir, né, pagar um serviço, contratar alguém, né, comprar um material. A gente, né, claro que quando excede o orçamento da igreja, a gente fala, ó, gente, vamos lá, vamos nos cotar aqui para a gente comprar algo mais, porque está fora do orçamento, a gente precisa de algo mais no dia a dia, né? Já existe isso, mas o que acontece é a falta do compromisso. Não olha os seus liderados, o líder não olha os seus filhos com o amor devido de um pai, mas os usa como se fossem realmente serviçais. Um líder, um pai, na questão da maturidade da sua fé, da maturidade cristã, ele deve ter a preocupação com os seus filhos como prioridade. Ele deve priorizar isso na sua vida. Um líder que não prioriza preocupação com os seus liderados, ele não aprendeu o que é liderança. Ele não sabe o que é ser líder. Ele acha que ser líder é apenas chegar ali, executar um trabalho, ir embora para casa, tá bom, já fiz, já agradei a Deus. Mas ele esquece que são pessoas que precisam de cuidados, que precisam de atenção, que precisam ter uma preocupação com as suas vidas, porque não são objetos, mas são pessoas. E o líder, um pai, ele precisa olhar dessa maneira. Um pai, ele não é manipulador. Um líder espiritual, ele não manipula pessoas para atingir aquilo que ele quer. Ele não tenta usar bem aquele ali, deixa eu, né, fazer assim, aquela ali, deixa eu falar isso, porque aí eu vou usando para atingir os meus objetivos. Um pai espiritual, um líder cristão, segundo a visão bíblica, ele não manipula, ele não tenta usar as pessoas ao seu bel prazer. Ele pensa na qualidade, não em números. Ele não está preocupado com a igreja cheia, ele está preocupado que a igreja esteja crescendo na fé, esteja crescendo no conhecimento da graça de Deus. Um líder, ele olha para o povo e preocupa-se com a qualidade do que está acontecendo. Será que está sendo algo de qualidade? Será que não se pode melhorar? Ele não só quer números, bem, tinham quantos? Tinham 3.000, então tá bom. Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado com a conta bancária, porque ele sabe que Deus é o provedor de todas as coisas. Ele não precisa se preocupar. Não são números que guiam o seu coração, mas a qualidade do que está sendo realizado. Um pai espiritual, um pai na fé, um líder cristão, ele discipula, ele corrige. Ele precisa às vezes chamar e falar, olha só, está pisando na bola. Você não está fazendo certo aí não. Ele chama, ele vai discipulando. Ó, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, tem que corrigir isso, tem que corrigir aquilo, ele tem que chamar a atenção, ele tem que apontar certas coisas. Às vezes há pessoas que não gostam, porque não querem que mexam em certos aspectos da sua vida. Quantas vezes eu já chamei pessoas, vamos sentar para conversar. Não, pastor, não. Aí vem com aquela coisa assim, não, o senhor está muito ocupado, eu não quero ocupar o seu tempo. Na verdade, você não quer confrontar o seu problema. Você não quer confrontar o seu problema. E aí você foge. Mas eu sei qual é o seu problema. Eu estendo a mão para ajudar, mas a pessoa, não, a pessoa já tem muita coisa, eu não quero tomar o seu tempo. Um pai, ele quer discipular, ele quer corrigir, ele quer ensinar a pessoa a ser melhor e melhor para Cristo Jesus, para que o reino de Deus cresça, para que a sua vida se aperfeiçoe. Um líder no reino de Deus, ele precisa olhar com essa ótica. Ele busca ajudar a pessoa no momento que ela está precisando, estender a mão para falar, olha, você está precisando de ajuda, vamos lá. Um líder, um pai espiritual, ele forma discípulos de Jesus, não seus.
Isso é muito importante. Ele não forma discípulos seus. Sei que aqui na igreja tem as Lenetes, né? Tem as Lenetes. Tem mais, sei lá, tem uns grupinhos aí, né? Mas eu não quero nenhuma Carlete. Não quero nenhum Carlete. Não quero não. Eu quero que você seja discípulo de Jesus. Que você sirva a Cristo Jesus. Que o exemplo da sua vida seja Jesus Cristo. Que o alvo da sua vida seja Jesus Cristo. Um líder, um pai na fé, ele pensa nisso, se preocupa com isso. Estão sendo discípulos de Jesus. Porque é muito fácil ser aqui dentro, mas lá fora é o grande desafio. Um pai, e aí vem a parte triste do que João aqui alerta, no versículo 15 e 16, eu peço que você leia juntamente comigo mais uma vez. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém mas do mundo. Por que João coloca isso aqui após ter falado para pais, jovens e filhinhos? Primeiramente, com relação aos pais espirituais, aos líderes. Um pai, um líder, ele se perde quando ele ama mais o mundo e o que nele há. Uma liderança se perde e deixa de cumprir todos esses papéis que eu aqui falei, quando ele passa a amar mais o mundo, ele passa a ter a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Quando ele passa a amar mais o mundo do que ao Pai, ou seja, João diz aqui, o amor do Pai não está nele. Por que o amor do Pai não está nele? Porque ele passou a amar o mundo. O líder se perdeu. Porque a gente encontra a falta de lideranças cristãs fortes no meio evangélico no Brasil. Ah, mas pastor, tem muitos líderes de renome. Alguns deles dentro do Palácio do Planalto, mas incapazes de olhar para o presidente da República e falar: o senhor é idólatra, o senhor entregou a faixa presidencial a Maria, isso é pecado. Mesmos líderes estarão aplaudindo o próximo presidente, porque eles querem poder, são gananciosos. Eles querem destaque na mídia e na sociedade. E quem estiver no poder, a esse nós nos curvamos. Eles não estão preocupados em falar a verdade. Um líder se perde quando ele passa a amar o mundo e o que há nele. Quando ele deixa o amor do Pai, e aí ele para de praticar tudo isso. E João diz: não ame o mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se nós, como liderança, aqueles que são líderes, amarem o mundo, Deus tira o seu amor. E sem o amor do Pai, nós não somos a liderança que Deus espera que nós sejamos. Filhos ou jovens são aqueles que são os liderados. E aí, nesse contexto, pelo menos na nossa realidade, dentro da nossa denominação, todos nós somos filhos, porque todos nós estamos debaixo de uma liderança. Todos nós somos filhos. Isso nos leva a pensar no seguinte, que como filhos, nós precisamos renovar a nossa filiação em Deus constantemente. A gente não pode esquecer que a cada dia a gente precisa renovar esse amor com o Pai, com Deus. A gente precisa constantemente nos lembrar,
trazer à nossa memória e ter como alvo o amor do Pai na nossa vida, o relacionamento com Deus na nossa vida. A gente não pode ser filho ou jovem tendo um pai distante, tendo um pai que não se relaciona com a gente. Nós precisamos renovar esse compromisso diariamente, porque Deus, como Pai, não é só aquele provedor. Muitos tratam Deus dessa maneira, aquele Deus que é Pai, então tudo que eu preciso Ele me dá. Sabe aquele filho mimado, que tudo que quer o pai dá? Deixa eu ir lá, pai, eu quero isso, toma meu filho. Eu quero aquilo, toma meu filho. Eu quero não sei o que, toma meu filho. E muitos tratam Deus, esquecendo-se da sua relação filial com Ele, tratam o Pai como apenas um provedor. Está ali para prover minhas necessidades, para me dar o que eu quero, e ponto final. Mas não é assim. Ele não é só um provedor, Ele é também provedor na nossa vida. Mas, acima de tudo, Ele é nosso Pai. E como Pai, Ele também vai nos corrigir, nos disciplinar, nos discipular. Nos momentos que precisamos, Ele vai nos ajudar também. Porque Deus nos ama com um amor sem igual. Um amor a ponto de entregar Cristo Jesus para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. E a gente não pode esquecer desse amor, que precisa ser o nosso enlevo, a nossa ligação com Ele. Porque senão a gente vai viver uma vida cristã seca. Já viu uma pessoa que não consegue amar sem interesses, sem trocas? É uma pessoa seca, uma pessoa triste, vazia. E assim se torna o nosso relacionamento com Deus. Se a gente tratar Deus dessa forma apenas crua, de querer um troca, um dá lá para cá, vamos lá, tá bom, Deus me deu isso, então tá tudo certo. Alguns chegam ao ponto de negociar seu dízimo com Deus. Senhor, se o Senhor me curar, Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou aqui dar um dízimo especial, vou dar uma oferta especial, querendo comprar as bênçãos de Deus. Um Pai verdadeiro, Ele não se vende. O seu amor é de graça. E Deus é assim. E nós, como filhos, temos que olhar para Deus como Pai. Não como aquele Deus que alguns criam severo, castigador. Sim, Deus é justiça. Deus opera dentro da sua fidelidade, mas Ele tem o seu amor, sua graça. E eu preciso estabelecer esse relacionamento com Ele, porque, irmãos, como filhos, nós precisamos do amor de Deus na nossa vida. Nós precisamos desse amor de Pai na nossa vida. A gente precisa disso, porque é o amor de Deus que vai nos levar a servir no reino de Deus. Se você está dentro de uma igreja, se você trabalha na igreja, sem ser motivado pelo amor de Deus na sua vida, você não tem Deus como Pai. E é por isso que muitos às vezes desanimam, começam a fazer algo na igreja e falam: pastor, não quero mais não, porque fulano é assim, fulano é não sei o quê, sabe, pessoal, não quero mais não. Acham que precisam se afastar das pessoas. Mas sabe por que acontece isso? Porque estão sem o amor do Pai. E quando tem o amor do Pai, eu vou derramando sobre as pessoas. A pessoa é difícil, é. Todos vocês são difíceis. Fala para o seu vizinho: se é difícil, rapaz. Olha para ele de novo, fala nos olhinhos dele ou dela, fala assim: tu é complicado.
como é que a gente vai se relacionar como irmãos? Como é que a gente vai servir um ao outro aqui na casa do Senhor? Pelo amor do Pai. Se eu tenho um relacionamento com o Pai de amor, esse amor transborda para a vida dos meus irmãos. Eu preciso desse amor. Nós precisamos desse amor, amém? Diga junto comigo, eu preciso do amor do Pai na minha vida. Fala para o seu irmão, você precisa também. É esse amor que nos leva a servir. Ser filho, ser jovem, na maturidade cristã, é ser discípulo de Jesus. E um jovem, um filho, ele precisa ser discípulo de Jesus, não olhar para homens. Um filho não deixa o celular ligado no culto. Ah, filho. Ah, filho. Começar o culto tem que botar no modo. Tem um aviãozinho lá, só tocar no aviãozinho. Ah, filho. Um filho, ele precisa ser discípulo de Jesus, ele não tem que ser discípulo de homens. Ele não tem que ser imitador de homens, ele tem que ser imitador de Jesus. Ele não tem que ser, fulano. Não. Jesus é o primeiro lugar da nossa vida. Jesus. Um filho, ele precisa reconhecer os seus pais na fé. Como eu falei aqui, que belo exemplo. Na sexta-feira no casamento, é lá a mesa reservada do pastor e da sua família, porque ele é meu pai na fé. Ele é meu líder. Quando eu vou receber um bispo aqui, o bispo não tem um lugar do carro para ele parar, ó, deixa aqui a vaga do bispo para ele parar o carro dele aqui. Tem um lugar certo para ele sentar. Eu tenho que honrar uma liderança. Eu tenho que dar a devida honra. Afinal de contas, honrar pai e mãe é um princípio, é um mandamento. Não é uma questão aí que vem. Quando eu sou discípulo de Jesus, eu honro a minha liderança. Quando eu não sou discípulo de Jesus, mas sou discípulo de homens, eu idolatro a minha liderança. Entendem a diferença? Uma coisa é você honrar, outra coisa é idolatrar. Dar a devida honra aos nossos pais na fé é algo saudável, é algo que como filhos nós devemos fazer, mas não deixar que chegue ao ponto da idolatria. Não, porque nós somos discípulos de Jesus. Não só reconhecê-los, mas também usá-los como exemplo da nossa vida. Paulo teve a audácia, a ousadia de dizer: sejam meus imitadores. Eu não tenho essa coragem, irmão. Confesso que eu não tenho essa ousadia de dizer para vocês: meus amados, sejam imitadores do pastor Carlos Henrique, por favor, não tenho. Mas Paulo teve essa segurança, essa convicção de falar isso. Porque ele sabia do peso que é ser um líder, um apóstolo. E ter pessoas que olhavam para ele como um exemplo de fé, um exemplo de vida. Mas é verdade. Nós temos que olhar para os nossos pais na fé, para aqueles que são nossos líderes, e buscar o exemplo de vida deles para trazer para nós. Eu completo agora, sexta-feira, completei 23 anos de ministério pastoral. Aí eu olho para alguns homens do nosso presbitério que tem 45 anos de ministério. Eu falo: meu Deus, Jesus, eu só tenho 23. Eu tenho que olhar para esses homens e ver, eles chegaram muito além de mim. Eu preciso olhar para o exemplo de vida deles, que eles são, seu caráter, sua conduta, honrá-los e tê-los como exemplo e dizer: poxa, eu cheguei até aqui, mas tem coisa mesmo, a estrada é longa. Buscar o bom exemplo dessas pessoas, mas sempre olhando para o Pai.
A gente busca os bons exemplos, mas olhando para o Pai. Porque o nosso referencial não é terreno. O nosso referencial é o nosso Pai que está nos céus. Ele é o nosso referencial. Mas aí, voltando aos versículos 15 e 16 que nós lemos com relação aos pais: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Quando que um filho se perde? Quando que um jovem, nesse contexto da maturidade cristã, da maturidade da fé, ele se perde na sua caminhada? Quando ele passa a amar o mundo e o que nele há. Quando ele passa a amar as coisas do mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Ele passa a olhar o mundo e amar as coisas do mundo. Ver as coisas desse mundo como mais importantes do que as coisas do reino de Deus. E aí o que acontece é que João diz: o amor do Pai não está nele. Por que ele se perdeu? Por que ele abandonou a jornada? Porque o amor do Pai não está mais nele. Ele deixou o amor, ele não foi cultivando o amor com o Pai, ele foi deixando de lado, ele foi se distanciando, e ao invés disso ele foi virando e começou a amar as coisas do mundo, se apegar às coisas que o mundo dá. Irmãos, eu vi o jogo foi na sexta-feira, né? Sexta-feira eu saí de manhã para resolver algumas coisas na rua, e era quase 2 horas, eu ainda estava na rua resolvendo as coisas. Eu vi as pessoas desesperadas, todo mundo arriando porta, correndo, uma agitação. Futebol é uma religião, é religião. As pessoas param tudo, param toda a sua vida para ver um jogo. Agora, se falar, pare para ler a Bíblia, não tenho tempo, a vida está tão corrida, não dá. Mas talvez você tenha parado na sexta-feira tudo que você tinha para fazer, para poder ver o jogo. A gente ama mais o mundo do que o amor do Pai. Domingo não dá para eu ir para a igreja, porque domingo eu tenho tanta coisa para fazer, se eu não fizer domingo. Mas se naquele domingo tivesse alguma outra coisa que agradasse os seus olhos, que a cobiça da carne mexesse conosco, a gente ia falar assim: não, depois eu faço isso, porque eu não posso perder aquilo ali. Mas quando fala da igreja, não dá para acordar cedo, eu tenho que fazer compras, eu tenho isso, eu tenho não sei, eu tenho que arrumar a casa, que minha casa está uma bagunça. A pessoa bota um monte de coisa, porque está amando mais o mundo. E quando a gente ama mais o mundo, o amor do Pai não está em... E daí para a gente se perder, é um pulinho. Por isso João alerta: se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. E se não está em você, você não vai querer ser discípulo de Jesus, você não vai priorizar as coisas do reino de Deus. Para finalizar, filhinhos, que Paulo fala aqui, que parece, né, diminutivo. O que são? São filhos pequenos, são crianças, mas não, como nós falamos, são aqueles que dentro da maturidade cristã são os novos convertidos, aqueles que estão começando a sua jornada. E essas pessoas, esses irmãos, precisam de nós, precisam dos pais que já têm uma maturidade maior, precisam dos filhos que já têm uma maturidade maior, já começaram um dia, já estão mais firmados em Cristo. Então, esses recém-convertidos precisam do nosso cuidado, do nosso apoio, da nossa orientação. A gente não pode deixar de olhar para aquele que chega na igreja, que está vindo do mundo, cheio de complicações, cheio de problemas, tantas questões. A gente tem que estender a mão e falar: estamos aqui para te ajudar. Estamos aqui, filhinho. Nós temos que ensinar essas pessoas
a conhecer o Pai. João diz aqui, tem que conhecer o Pai. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Alguém ensinou eles a conhecer o Pai. E nós precisamos ensinar uns aos outros, e aqueles que vão chegando, a ter esse Pai, essa filiação no Pai, e construir esse amor no Pai, porque vai ser esse que vai sustentá-los nessa caminhada, nessa jornada. Nós temos que ensinar que é o amor de Deus que vai ser a fonte inspiradora e motivadora deles, nessa caminhada difícil que é a caminhada cristã. Não é fácil servir a Deus não é frequentar uma igreja. Servir a Deus é ter um compromisso com o Pai, é ter o amor do Pai constante na sua vida. E aqueles que vão chegando ao nosso meio, nós precisamos estender a mão para mostrar, apontar para essa direção, ensiná-los a serem discípulos de Jesus. Eles não têm que imitar a nós, eles têm que imitar Jesus Cristo. E nós precisamos, nós que talvez já estamos numa caminhada um pouquinho adiante na jornada cristã, olhar para eles e falar: vamos lá, eu também já tive aí, vamos lá, vamos contigo, eu vou te ajudar, estenda a mão, mas olha para o Pai, olha para o amor do Pai, construa a tua vida no Pai, renove esse amor a cada dia no Pai. Você entregou a vida a Jesus, mas você tem que estar no Pai. E quando um filhinho, um novo convertido vai se perder, ele vai se perder da mesma forma. Por isso que João coloca esses dois versículos após ter falado com os pais, jovens e filhinhos. Aí ele vai dizer: não amem o mundo. Ele está falando para as três categorias: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque um filhinho, um novo na fé, um neófito, ele vai se perder quando ele vai amar o mundo, e o amor do Pai não vai estar nele. Ele começa a ver: mas eu estava lá fora, eu não estava na igreja, mas tinha isso, tinha aquilo. Ele começa a amar as coisas do mundo de novo e deixar o amor do Pai de lado. O amor do Pai não estando nele, ele vai se perder nessa jornada, vai falar: não vou mais para a igreja, não quero mais saber disso não. Porque na verdade o que aconteceu? Ele não cultivou o amor do Pai. Amados irmãos, seja qual for a nossa categoria, ou qual for o nosso status espiritual, seja a denominação que você quiser dar, onde está a nossa vida na fé, uma coisa a gente não pode perder de vista: além de praticar tudo isso, seja como líder, seja como liderado, ou aqueles que são novos na fé, a gente não pode esquecer de cultivar o amor do Pai na nossa vida. Porque se o amor do Pai não estiver em nós, nós estamos perdidos. Nós vamos começar a amar as coisas do mundo, tudo que há no mundo. Nós vamos ter a cobiça da nossa carne, a cobiça dos olhos, das coisas que a gente vê, a ostentação dos bens. Isso é algo que o mundo oferece. E a gente começa a amar essas coisas, a gostar dessas coisas. O que vai acontecer? O amor do Pai é deixado de lado. E quando a gente menos percebe, a gente está longe de Deus. Que a cada dia eu e você nos apeguemos ao amor de Deus na nossa vida. Eu louvo a Deus porque é isso que tem me sustentado na minha vida cristã e nesses 23 anos de pastoreio, de ministério pastoral. É olhar para o amor de Deus. E se não fosse o amor de Deus, eu já teria desistido. E confesso, muitas vezes pensei em desistir. Pensei e falei para o Pai: Pai, estou aguentando mais não, Pai. Põe outro no meu lugar, Pai. Mas é que o amor do Pai se renova. Aí é o que o Pai mostra: eu estou contigo, tu não está sozinho não. Segura a minha mão e vamos adiante.
E assim tem que ser a nossa jornada cristã, seja como pais, seja como jovens, seja como filhinhos, que o amor do Pai nos conduza a cada dia. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa relação filial contigo. Na verdade, é o Senhor que traz essa relação conosco, porque não fomos nós que te adotamos como pai, não, foi o Senhor que nos adotou como filhos. Muito obrigado pelo teu amor, amor que nos deixou a sua palavra para nos orientar, para nos guiar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque é o teu amor que nos sustenta todos os dias, todos os momentos, todas as circunstâncias. Nós te louvamos, nós te agradecemos, e que a tua palavra sirva para nós como guia, como orientação, seja como pais, seja como jovens, seja como filhinhos, mas que a gente possa praticar cada um desses ensinamentos a cada dia. Obrigado, em o nome de Cristo Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.